A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. A palavra de Deus, ela nos recomenda todos os dias. Quando você lê, você vê. Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós devemos buscar esse Cristo com fé, com amor, com toda a dedicação do nosso espírito, do nosso interior, para ver se alcançamos o nosso objetivo, que é a graça, a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele nos diz na sua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que representa invocar o nome do Senhor? O que é invocar o nome do Senhor? Quando a gente invoca alguém, é como que uma convocação. Eu vou chamar alguém para conversar comigo, eu vou conversar com alguém. Eu invoquei aquela pessoa. E você sabe que invocar um rei na altura e na grandeza de Cristo não é para qualquer um. Então, de qualquer modo, de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer posição, você não vai chegar nele. Mas o pecador, alguém pode dizer, mas o pecador chegou a Cristo, foi até ele para ser salvo, invoca o nome dele. Todo o ímpio, todo o pecador, quando eles invocam ou quando eles clamam a Deus, a Jesus, por misericórdia, ele está fazendo uma aproximação, está fazendo um pedido. Não significa que está salvo, queridos. Está chegando a ele para ser salvo. Depois que fala, que ele ouve, que ele responde, que ele aceita, aí você vai partir para esse versículo, que é a salvação. Quando Paulo diz invocar, é se aproximar e pedir a salvação e a libertação em Cristo vai. Amém? Nesta noite eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Deus, no capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Romanos. E no versículo de número 1, nos diz assim: digo, pois, rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 1. Ele pergunta aos irmãos de Roma: Deus rejeitou o seu povo? Por que Israel saiu fora? Tem alguns israelitas, alguns judeus que faz parte do reino de Cristo, do reino de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, precisamos fazer a diferença na velha aliança com a nova aliança. A nova aliança com a velha aliança tem uma diferença considerável. Observe que sangue derramado no passado era só da circuncisão no membro de uma criança, de até 8 dias de nascido, ou os comprado por dinheiro quando entrava para a linhagem de Israel. Desculpe. Ou sangue de animais, de bodes, de touro, para fazer simbolismo do sangue de Cristo derramado na cruz para a salvação de toda a humanidade. Então, essa velha aliança rompida, cumprida, ou podemos dizer que cumpriu o seu tempo, fechou o seu tempo, a profecia se cumpriu, Cristo vem. Então essa velha aliança foi rompida, essa velha aliança parou. Ela deixou de funcionar. O problema dos israelitas é que eles, ao ver Cristo vindo a esse mundo, eles não aceitaram. E por que não aceitaram? Olha para aqui, para o Coluna de Betel. Como nós pregamos o Evangelho?
Como nós ensinamos? Nós rodopiamos aqui, nós fazemos uma dança e damos revelação e falamos que aqui é lugar de cura, aqui é lugar de salvação, de prosperidade, aqui todo mundo fica rico, todo mundo fica próspero. Nós não falamos isso. Por quê? Porque não convém. Nosso objetivo é pregar a salvação. Se alguém quiser ter todas essas coisas, ser próspero, ser rico, vai buscar em Cristo Jesus depois que recebe a sua salvação. Ou do contrário, fica no mundo como os ímpios e consiga isso trabalhando honestamente, o que é difícil, né? Ser rico honestamente, mas é o dever de toda a humanidade. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, ninguém quer aceitar por conta disso. Por isso o canal não tem assinatura, por isso o canal não tem seguidor, por isso não tem visualizações, porque nós não fazemos o que o povo quer, o que o povo espera, mas nós fazemos o que Deus manda e que o povo precisa, que a igreja precisa, que é a salvação, e toda a humanidade precisa. O povo não quer isso. Assim foi Cristo. Quando os judeus viram aquele Cristo, que com 12 anos já ia para o templo para discutir com eles sobre as leis, sobre as disciplinas do Evangelho, da nova aliança e da velha aliança, sobre o tirar ao sair da velha aliança, de todos os rituais do passado, porque ele já estava ali, o fim das festas judaicas, quando ele chegou lá, quando ele apareceu, que ele veio dando esses ensinamentos para abolir tudo isso, para acabar com tudo isso, aperfeiçoando a guarda dos mandamentos, como o do sábado, por exemplo, os judeus não quiseram. Não é esse o Cristo que nós esperamos? Nós queremos um Cristo que faça a nossa vontade, que prossiga como era antes, ou seja, Israel quebrando os mandamentos, Israel andando totalmente errado, e queria que continuasse errado, mas Cristo veio para consertar tudo isso e colocar em prática a nova aliança. Israel não aceitou. E o que aconteceu? Afastou-se. Por isso é que hoje a igreja recebe fácil o que é de ensino dos homens e não o que é do ensino de Deus. Como os líderes religiosos conseguem fazer a cabeça das pessoas, a ponto de vender uma chave banhada em ouro, ou banhada ali de um metal qualquer coisa, que parece ser ouro, que não tem nada de ouro, nem parece, nem nada a ver, mas é amarela, né, como se fosse ouro, e pede R$150, R$200, dizendo que é a chave da vitória, que é a chave da salvação, que é a chave da prosperidade, que é a chave disso, aquilo, e você vai lá e compra. Como o povo vai fácil? Os judeus foi assim. Os líderes judeus do judaísmo naquela época, o sacerdote do templo, fizeram tudo isso e viraram a cabeça do povo até que o povo fosse convencido a escolher um bandido, um assassino e crucificar a Cristo. Rejeitar o Filho de Deus. Foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque não queria a verdade. Por isso é que nós do canal não vemos isso. Porque vocês não querem a verdade. Se eu dissesse, votem no Bolsonaro, estou orando para vir a anistia, estou orando para isso acabar, estou orando para tudo, eu enchi o canal de visualizações. Se eu dissesse para vocês, o Lula é o melhor presidente que o Brasil já teve. Esse presidente Lula, isso é uma espécie de chamado de Deus, enviado por Deus, como tem pastores falando que Bolsonaro é enviado de Deus. Se eu dissesse isso, vocês abraçavam. Se eu dissesse, o Papa é o único na terra que tem os feitos de Cristo, é um homem santo e é de Deus. Mas eu não vou dizer isso, eu vou dizer que o Papa é um perdido pecador, como todo mundo, e se ele não se ajeitar a Cristo, tanto quanto o judeu foi condenado, ele também será. E assim será Bolsonaro, assim será Lula, assim será teu deputado, teu vereador, queridos. Eu não tenho outra saída. Eu tenho que dizer a verdade. Só há um Senhor na história, que é digno de louvor, honra e adoração, e que não vai poupar, não vai mesmo passar pano para ninguém, vai cobrar, e quem não se render aos seus pés vai ser condenado, não importa de onde ele é. Esse um é Jesus de Nazaré.
ele vai fazer isso. Então, por isso é que o povo não aceitaram a Jesus. Os judeus não aceitaram a Jesus. E por que Paulo se preocupa com isso? Porque os judeus eram da sua descendência. Eram seus irmãos compatriotas. E eles não aceitaram. Jesus diz aqui, Paulo diz aqui: digo, pois, rejeitou Deus a seu povo? Ele faz uma pergunta. Escuta, vocês acham, romanos, que Deus não aceitou o seu povo? Ele rejeitou? Vocês acham que o Filho de Deus veio aqui e não quis aceitar Israel? Depois de uma profecia de quase 2 milênios, uma profecia de muitos anos, e passou por Moisés, e vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó, passou por Moisés, passou por Josué, passa por Davi, passa por Salomão, por todos os reis da terra. Chega o tempo de Cristo vir ao mundo, cumpre o tempo, vem a plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo e Cristo rejeita Israel. Paulo está perguntando: vocês acham que Cristo fez isso? Vocês acham que Deus fez isso, romanos? Rejeitou Deus o seu povo? Ele responde: palavra de um grande homem de Deus, um homem que estudou muito, um pós-graduado, que era o apóstolo Paulo. Ele diz assim: de modo nenhum, de jeito nenhum, espécie alguma, não houve rejeição nenhuma por parte de Deus para com Israel. Ele diz aqui, também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha de onde vem Israel, desde de Abraão. Eu sou da descendência de Abraão. Eu estou falando o que eu sei. Deus não rejeitou o seu povo. Aí ele diz o versículo de número 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Deus não rejeitou o seu povo, Paulo está dizendo. Deus não menosprezou o seu povo, pelo contrário, Deus mandou o seu filho, como prometido, para Abraão, Isaque e Jacó. Aliás, desde do Éden, desde de Gênesis, nos presentes, nos tofetes levados a Deus, nas ofertas por Caim e Abel, que Deus já tinha a promessa do seu filho vir ao mundo como um cordeiro. E depois passando por Abraão, seu filho, sendo oferecido. E ele vindo para a linhagem de Israel. E Israel rejeita. Aí Paulo diz assim, a Escritura diz de Elias: como estou perante Deus contra Israel. Elias, nos dias de Acabe, lutando pela justiça divina, porque Acabe com Jezabel e com os assírios faz aliança com Jezabel, quebra os mandamentos do Senhor, e Elias chega para Acabe e diz: você é o perturbador de Israel, foi você que fez isso. Israel se separou de Deus. Elias pergunta: será que eu estou separado de Deus? Como eu estou perante Deus? Como eu estou? E você sabe que Elias profetizou e tudo aconteceu. Você já conhece, é só ler em Reis. Como eu estou perante Deus contra Israel? Eu estou contra Israel? Eu não estou servindo a Deus diante de Israel? É a pergunta do Elias. Aí, o versículo de número 3. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. Senhor, você viu o que Jezabel com seus profetas, com Acabe, fez com Israel?
Estou eu contra Israel? Estou eu contra o Senhor? Eu não estou contra Israel, eu profetizo que não haverá chuva e não vai chover. Deus confirma, tudo aconteceu contra Israel. E Elias ainda profetiza contra a Jezabel. No campo de Jezreel, os cães comeriam a sua carne. E profecia de profeta, querido, não volta atrás. Nessas coisinhas que tem aí, tá? Vocês vigiem contra isso. Profetas de adivinhação eram os de Jezabel. Mas profeta de Deus, que passa por cima de tudo isso, era o Elias. Profetas desses daí, que tem por aí que não aceita disciplina, correção, eu sou profeta porque isso e aquilo. Você é profeta de Baal, querido. Não tenho medo de dizer isso. Pelos teus frutos eu conheço. Pelos frutos conhecereis. Não adianta se inventar. Não adianta aqueles que estão por trás de você, você que está por trás de ministério, você que já tem 30 anos de ministério, 40 anos, não interessa. A sua profecia está dentro do chamado de Deus? Ou foi enviado por Deus? Primeiro que não existe profeta. Existem pessoas com dom de profecia, o que é completamente diferente. Isso Deus pode me usar, pode usar uma mulher, pode usar quem Ele quiser, pelos dons do Espírito no momento oportuno, para qualquer ação. Possa ser que eu profetizo hoje pelos dons do Espírito, sendo usado como profeta, e pode ser que não use nunca mais, e pode ser que amanhã eu faça tudo outra vez. Depende da minha posição no reino de Deus e aquilo que o Espírito Santo quer fazer dentro da congregação para as pessoas que estão lá necessitadas. Por isso Paulo manda buscar em primeiro lugar os dons do Espírito e primeiríssimo de toda a profecia. Por quê? Porque não existe mais um profeta com ministério profético. Paulo era profeta, muitas vezes profeta porque era usado sempre com os dons do Espírito. Pedro era usado sempre com os dons do Espírito, mas era apóstolos e era usado como profeta. De maneira que todos podem ser usados como profeta, basta estar na presença de Deus e ter a fé para que esse dom chegue até ele. Se não chegar, querido, não adianta você ficar dizendo por aí para o mundo, para convencer o mundo a seu respeito. Você está criando uma carga terrível sobre os seus lombos, que lá na frente você vai sentir o peso. Porque quem está por trás de você te bancando não vai te honrar depois. Pode ter certeza que não. Somos bons uns para com os outros, dentro da igreja, quando tudo vai bem. Quando vem as perseguições e as lutas, cada um pula fora. E Paulo já diz isso, né? Ficam sós. Você vai aguentar, rapaz? Você vai aguentar, mocinha? Vai aguentar, profetisa? Você vai aguentar, profeta velho? Aí é que está. Portanto, profeta não existe com ministério profético neste tempo, ou nesse tempo, e durante todo o tempo que o evangelho permanecer aqui de Cristo para cá. Não existe até João Batista. Daí para cá, todos podem ser usados com ministério ou com os dons do Espírito para profetizar. Então, esse aqui, diferente. Profeta, com ministério profético, chamado para ser profeta, desde o ventre da mãe escolhido, nasce, cresce, torna-se profeta de Deus. Esse sim, profeta. Elias. O Elias, quando viu tudo aquilo, orou a Deus para punir Samaria, aonde estava o rei de Israel, de Judá, que era Acabe. Elias aqui, Paulo está usando aqui para mostrar para Israel que desde os tempos de Elias, Deus assistia a Israel. E desde os tempos de Elias, Israel rejeitava o Espírito de Deus na vida dos profetas. Cristo está provando para eles aqui, ó, através de Paulo, como eles fizeram com o Filho de Deus. Ele diz assim: mas que lhes diz a respeito a resposta divina? Reservou para mim 7.000 homens, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então, Paulo
está dizendo que Elias fez. 7.000 homens que não dobraram seus joelhos perante os profetas de Baal, ou o ídolo, o posto ídolo. Nós veremos quem é esses 7 homens. Ele diz aqui: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Sobrou eu, Senhor. Estou aqui, pela tua graça. Elias, falando com Deus. Versículo 6. Mas se pela graça já não é pela obra, ou pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Então, o Elias conversa com Deus, explica tudo antes de Deus mandar que ele profetizasse. Ele profetizou e tudo aconteceu. E aí vem Cristo. Quando Cristo chega, como Israel rejeitou todas as profecias e caiu nas mãos dos assírios, da Jezabel, dos seus profetas, dos seus falsos profetas, Israel, vendo Cristo, que é o único remanescente da profecia, desde Abraão, de Isaac e Jacó, o único remanescente legal, perfeito para salvar, os judeus rejeitaram. Isso era a mesma coisa. E Paulo diz: Deus não rejeitou ninguém. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Aí Paulo diz aqui, ó: que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Escuta, Paulo faz a pergunta: o que Israel buscava e esperava não o alcançou? Não veio a eles? Claro que veio, o Messias veio a eles. Mas o que eles fizeram? Endureceram o seu coração. Mas os eleitos receberam 12 apóstolos. E as demais pessoas que se aproximaram e foram beneficiados pela salvação, porque recebeu o Messias, Jesus de Nazaré, como seu Salvador. Aí Paulo está dizendo aqui, ó: não alcançaram e os outros foram endurecidos. Muitos. O versículo está sendo muito claro, e esse versículo é muito contundente. Você precisa ler com atenção. Olha, Paulo está dizendo aqui: que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Israel não alcançou? Capítulo 10, dá uma olhada aí. Abre mais atrás. Capítulo 10 de Romanos. Paulo diz assim no versículo de número 1: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por isso que não aceita pregarmos a verdade, por isso que não aceita falarmos a verdade. Vocês todos hoje, de todas as religiões, vê vídeo como esse na coluna dela, vocês ignoram, porque vocês não querem a verdade. Eles querem que eu diga: apoie Lula, apoie Bolsonaro, abraça o teu apóstolo que te vende essas coisas velhas por aí e que vive fazendo todo esse gospel nojento que está aí, que canta o que o mundo canta, que faz o que o mundo faz,
que a lascívia que o mundo provoca, eles também provocam, e vocês enriquecem eles em tudo isso? Tornam milionários às custas de vocês? E vocês continuam na mesmice, a mesma coisa, condenados e sem frutos. É isso que vocês querem? Era assim que Israel fez. Foi assim que Israel fez com Jesus. E era assim que eles faziam com os apóstolos, depois de Jesus. É assim que a raça humana faz hoje? É assim que a igreja no Brasil está fazendo? É assim que os que se diz pentecostais, os reformados, que não são transformados. Por isso é que faz, porque é reformado e não transformado. De todas as denominações, sem exceção, eu vejo hoje, sem exceção, católico, protestante, pentecostais, se diz pentecostais nessa reforma perdida, que está banida da graça e misericórdia no que diz respeito à salvação, princípios mundanos até que vai alguma coisa, mas no que diz respeito à transformação e salvação, a reforma é um tropeço perigoso. E é isso que eles gostaram de ser, é isso que eles querem. Paulo disse, eu não consigo entender, eu não estou falando com entendimento, eu estou falando sem entender por que Israel não quer ser salvo. Mas a minha oração é para que eles sejam salvos, que eles se regenerem, que eles reconheçam que pecaram, que erraram e se convertam a Deus. Aí ele diz aí, ó, versículo 3, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eles não quiseram a justiça de Deus. Por quê? Não quiseram receber o Messias. Se não quiseram receber o Messias, como vinha desde o princípio, quebrando os mandamentos e as leis divinas, fizeram o mesmo, rejeitando o Filho de Deus. Não quiseram a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. Assim, Israel. Aí Paulo está dizendo aqui. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui está. A lei da circuncisão, a lei do sacrifício de animais, de todas essas coisas, desse paganismo que vocês querem, que vocês transformaram, Israel, é o que Paulo está dizendo. Acabou em Cristo. A lei agora é outra. Obedeça os 10 mandamentos e veja o sacrifício de Cristo na cruz. Faça uma nova aliança com Ele. Entra nessa nova aliança, no batismo, pela morte de Cristo, e venha para a salvação. Senão vocês serão condenados. O versículo de número 5, Paulo diz: Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Quem vai lá buscar Jesus? Não pergunta isso. Quem vai buscar o Messias? Quem vai buscar a salvação? Os judeus estão querendo que alguém vai lá buscar um Messias para eles? Para que eles aceitem a palavra de Deus? Para que eles aceitem Jesus? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Aí o versículo de número 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Quem vai fazer isso? Só tem um. Deus pelo seu Espírito Santo. E aí o versículo de número 8. Mas que diz a palavra? Está junto de ti, está na tua boca e no teu coração? Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração, ou se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo colocou uma palavra aqui, como estava dizendo antes, que você acha que invocar e é só isso? Paulo colocou uma palavra aqui. Em seu coração. Mas dentro do seu coração tem tudo. Dentro do seu coração tem a direita e a esquerda. Tem Lula, tem Bolsonaro.
Dentro do seu coração tem o amor das riquezas. Dentro do seu coração tem Jezabel, o seu espírito dentro de você. Porque você se apega a isso, né, bispa? E ensina isso às pessoas. Volto para Romanos 11 de novo. Esse é o grande problema. O versículo de número 8. Como está escrito? Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Vocês querem rejeitar o Messias? Vocês não querem aceitar? Os olhos de vocês ficarão cegos. Só vai abrir quando o anticristo chegar. Quando ele aplicar as leis, que ele trouxer a ruína sobre toda a humanidade, e vocês vão ver que adorou o Deus errado. Operação do erro, que esse mesmo Paulo disse em Tessalonicenses. Creendo na mentira e achando que é a verdade. Espírito de profundo sono, entenebrecido nos seus entendimentos, desarraigado da graça e totalmente afundado nas ilusões e as mentiras desse mundo. É o que a igreja está querendo, é o que Israel fez. E aí ele diz aqui o número 9. E diz Davi: torne-se lisa a mesa em laço, e armadilha em tropeço e retribuição. O que era para ser bênção, o que era para ser salvação, o que era para comer com alegria e singeleza de coração, tornou tropeço e trevas, ruína. Olha o versículo 9 aí. Torne-se lisa a mesa em laço. Aquilo que era para ser bom, tornou um laço. Ele diz, e armadilha. Está armado, judeus. Se cuidem. Aí ele diz aqui, ó, em tropeço e retribuição. É o que Israel está recebendo. É o que Israel está tendo hoje. Josué mandou 2 homens para ver Jericó. Os perigos que tinha em Jericó, qual era a parte mais propensa para eles entrarem, invadir a cidade e possuir tudo, e destruir tudo que tinha que não pertencia a Deus e possuir a terra. Era uma ordem de Deus. E quando os 2 rapazes chegam lá, a prostituta Raabe, ela vê os profetas, os rapazes, e diz para eles: eu sei quem são vocês. Vocês são da linhagem dos hebreus. Nós já sabemos e já vimos o que esse Deus faz pelo povo de Israel. Nós vimos isso. Eu sei que vocês são deles. Mas se vocês não me fizerem nada, eu vou guardar vocês, vou esconder vocês para que os homens da cidade não destruam. E assim ela fez. Então, esse Israel que tem hoje, genocida, que perdeu a graça, e que a mesa que era para ser de bênção se tornou um laço, está aí eles, laçados pela iniquidade, laçado pela ignorância deles, laçado pelas concupiscências e as coisas desse mundo, laçados pelo amor do dinheiro, sem Deus no mundo para dar como profecia livramentos como dava no tempo dos profetas, porque rejeitou o profeta que é Jesus. Israel hoje é essa nação pagã e ridículo que está por aí, derramando sangue inocente, sem medo de errar. Pode clamar o Messias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que estava sobre Davi, o Deus que estava sobre Elias, e mandem orar e fazer o que quiser contra mim e contra Deus, para ver se eles alcançam alguma coisa. Mas se eu oro e peço a Deus, eles podem ver muita coisa contra, porque não fazem a vontade de Deus e serão condenados. Ou aliás, já estão condenados, né?
Mas todo Israel será salvo. É o que todo crente que não lê Bíblia fala. Mas no decorrer desse assunto aqui, nós falaremos se Israel vai ser salvo. Se todo Israel será salvo, como Paulo está dizendo, aqui ele chega a dizer o versículo. Nós veremos o que Paulo quis dizer com isso. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, pelo seu amor tão grande, pela sua graça e pelas suas muitas misericórdias, pela tua bendita e gloriosa palavra. Palavra boa, maravilhosa, é a tua palavra, Jesus. Nós ouvimos discursos lindos de todos os líderes, de todos os religiosos, de todos os líderes de nações, em seus palanques aí, seus palcos, em seus discursos. O povo de Israel e toda aquela gente viu Herodes com seu discurso lindo e maravilhoso, que encantaram. De repente o Senhor diz: dá glória a Deus, Herodes. O fim dele foi ser comida de bicho. Os bichos os devoraram. Devorou que não deixou nada, sobre nada dele. Os discursos que nós estamos vendo hoje, todos lindos e bonitos, não nos deixam nenhum motivo para te dizer que coisa maravilhosa, glória a Deus. Não, Senhor. Nós vemos tudo isso, tudo muito bonito, mas falta uma coisa: o teu Espírito. Saiu de Israel faz muito tempo, desde que o teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo. Pai, dá a conhecer a todos os que se diz ser crente, quem tu és, quem és o teu Espírito Santo, para que ele saia dessa ilusão de achar que o teu Espírito Santo está em qualquer lugar, em todo lugar. Para que ele saia dessa ilusão de achar que esse Israel que aí está é o mesmo Israel do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Elias. Não. Tem que saber que esse Israel que aí está é o Israel que rejeitou o Senhor no teu Filho Jesus Cristo. É o Israel que rejeitou o teu Santo Espírito, inclusive no dia do Pentecostes, chamando teus servos de bêbado. O Israel que aí está é o Israel que perseguiu também os teus apóstolos até matá-los. E hoje não é diferente. Mas que tem toda a oportunidade de ser salvo, Pai. Por isso, Pai, o meu Israel, que é a tua igreja, necessita da tua misericórdia, que seus olhos sejam abertos. Ajuda, Senhor. O Brasil precisa de ti, Senhor, como todas as nações. A tua igreja precisa de ti, Senhor, como todas as nações. Estenda as tuas mãos sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre o teu povo, para que eles possam sair desse espírito de entorpecimento, entenebrecidos no engano, abrir os seus olhos para ver que tu opera tudo em todos, mas em primeiro lugar o teu reino, Senhor, que não pode servir a dois senhores, ó Deus. Abre os olhos do meu povo, Pai, como Israel, ou como Paulo orava pela nação de Israel, seu povo. Eu oro pela minha nação. Alcança, transforma e traze para ti, Senhor, que haja uma transformação profunda. Porque tu não é um Deus que reforma, mas que transforma, Senhor. Tu é completo, perfeito, justo. Olha para a nossa juventude caída e quase perdida, Senhor. Pois as nossas lideranças só buscam o que convém a si, como Israel. Os nossos empresários, na maioria, só buscam o que convém a si.
Bem puderam, porque os seus governos, os seus líderes políticos não deixam. Com tantos encargos e tantas imposições. Mas te damos graça porque existem muitos que se compadecem, Pai. Ó Deus, que a nossa nação possa se despertar para ter um viver tranquilo e sossegado diante de Ti. Abençoa os nossos líderes, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. E ajuda o Teu povo. Visita o enfermo, o que está no leito de dor, visita o que está no hospital, visita o que está desenganado pelos médicos, visita os que estão nos presídios, Senhor. Visita, Senhor, as crianças que nasceram com problemas defeituosos, que são tão rejeitados, os aposentados que são tão rejeitados, e que o governo suga tanto, Pai. Tantas injustiças, Pai, dentro dessas leis, dentro desse INSS. Tantas injustiças, Pai. Quem não precisa, pega. Quem precisa e tem direito, não vai pegar. Por quê? Porque a injustiça não deixa, mas Tu és justo, Senhor. Ó Deus, visita os lares, as famílias, os casamentos que estão em ruínas. Visita, Pai. Esse pregador que já está desistindo, alcança, dá força para que prossiga. Visita o meu lar, a minha família, visita, Pai. Em nome de Jesus, o homem do campo, o lavrador, o agricultor, tenha misericórdia, Pai, de cada um. Manda a Tua chuva, temporã, seródia, em abundância. Pois Tu és o Deus da provisão. Bendito és Tu, Senhor. Hoje e para sempre, nós a Te oramos em nome de Jesus Cristo, o Redentor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.